Nossas memórias, elas são cronologicamente empilhadas. Imagine como se fosse um cilindro. E no ambiente emocional das memórias, esse cilindro, né, ele vai recebendo, a cada experiência vivida, ele vai recebendo essas memórias. Então, vamos imaginar esse cilindro e dentro dele as memórias sendo empilhadas. Uma espécie de cilindro cuja base ela contém memórias desde o dia do seu nascimento até os dias atuais. Muita coisa para ser memorizada. Uma memória de fato do passado que deixou mágoas, por exemplo, ela permanece presente porque é assim que a pessoa se sente. É como se a cada recordação o fato estivesse acontecendo de novo naquele momento, mesmo tendo ocorrido anos atrás. E é por isso que muitas pessoas elas se mantêm, às vezes, em um estado depressivo prolongado ou mesmo ansiosa, porque às vezes ela não consegue se desvincular, se dissociar daquela memória passada. Ela está sempre revivendo as memórias passadas sem atribuir novos, né, significados positivos. E isso a deixa estagnada emocionalmente, presa nas experiências passadas, nas memórias passadas. Dentro do cilindro, as memórias elas vão caindo sequencialmente. À medida que são geradas, são atribuídos a elas o sentimento e o significado. A cada hora, minuto e segundo, milhares e milhares delas vão caindo no ambiente emocional e sendo empilhadas ali, que vão formando aquilo que nós somos. O que você está vivendo neste momento são as suas memórias. Quando uma pessoa faz planos para o futuro, ela faz para que eles sejam construídos e executados no presente. Todos os planos que passam pela mente, eles tornam-se memórias, mesmo aqueles que nunca aconteceram. O cérebro, na verdade, ele não distingue o que é real e o que é imaginado. Então, o que define algo real é a intensidade emocional que é colocada, que é vivida, que é experienciada naquele momento. Se existe intensidade emocional, então é real. Ou seja, tudo aquilo que você cria através de um plano mental e coloca intensidade, isso se torna real. Agora, anota aí no seu caderno qual a realidade você quer construir na sua vida familiar. Como é que você deseja que seja a sua relação com os seus filhos? Qual a intensidade emocional você quer usar para que isso se concretize? Vamos agora entender um pouco mais sobre os tipos de memória. As memórias positivas triviais são aquelas memórias boas que acontecem ao longo da vida, acompanhadas de significado e sentimento positivo. Caso isso aconteça diariamente, ela é considerada trivial. Mas se ela acontece esporadicamente, se torna uma memória positiva forte. Eu vou citar um exemplo. Se tem um pai, por exemplo, que passa a mão na cabeça do filho ali, né, que esteja acariciando o filho esporadicamente, isso vai se tornar uma memória forte. Agora, algo que acontece momentaneamente, né, rapidamente e não com muita frequência, vai se tornar então uma memória trivial. A memória positiva forte são aquelas memórias boas e de maior impacto emocional e maior significado que as triviais. Elas podem ou não acontecer com frequência, sendo bastante importante para a formação de crenças positivas na pessoa. A formação de memórias positivas fortes, elas acontecem, por exemplo, quando uma criança é surpreendida pelos pais e de repente abre a boca de felicidade ou arregala os olhos, demonstrando o quanto que ela está emocionada e feliz com aquela atitude dos pais. Essa memória, ela é mais poderosa pois envolve os sentidos, como por exemplo ver, ouvir, sentir. Já as memórias negativas triviais, elas são decorrentes de experiências ruins que acontecem ali no dia a dia, como por exemplo, bater o dedo na quininha de alguma coisa, esquecer de pagar as contas, um ônibus cheio, um trânsito, que são acontecimentos triviais, ou seja, esporádicos, não acontece todos os dias.
Temos também as memórias negativas fortes, que são aquelas memórias mais nocivas em razão da intensidade e por estarem diretamente ligadas a conectores de sentimentos. São nesses conectores que estão alojados a perturbação dos vícios emocionais, né? Na verdade, eles estão perpetuando ali os vícios emocionais. Vício emocional é todo comportamento, pensamento e sentimento destrutivo com o qual convivemos e que sempre tentamos reproduzir em nossos relacionamentos. Nesses conectores que estão alojados, né, à perpetuação dos vícios emocionais, existe a disfunção emocional profunda da pessoa. Ou seja, é nisso que deve ser trabalhado, é nisso que deve ser desenvolvido hábitos saudáveis para que a pessoa saia desse estado de vitimização, de dependência emocional, para que ela então consiga se abrir para uma nova possibilidade, se abrir para novos acontecimentos na vida dela. Quanto maior for o vício, maiores vão ser os conectores de sentimento. As memórias negativas, elas são muito mais fáceis de serem acessadas, devido à intensidade emocional que acontece. E é exatamente por isso muitas pessoas elas ficam presas, né, a acontecimentos, a memórias passadas, a coisas, fatos que já aconteceram há muito tempo. E por fim, temos os lapsos de memórias. Os lapsos são aqueles momentos em que o nosso cilindro de memórias não registra os acontecimentos nem de maneira positiva, nem de maneira negativa, nem trivial. Em outras palavras, é criado um vácuo. Isso acontece quando uma pessoa ela passa muito tempo realizando uma atividade solitária e repetitiva. Ou seja, imagine que o seu filho, né, eles passam muito tempo brincando sozinhas, ou por muito tempo exposta a telas, como por exemplo, fica em smartphones, em telas de televisão, e talvez por isso muitas pessoas nem se lembrem da infância, por terem passado muito tempo sozinhas, sem uma conexão com o outro. Nós somos seres, né, de conexão, nós somos, enquanto humanos, somos seres que têm essa necessidade. Então, todas as vezes que a gente passa muito tempo fazendo atividades muito solitárias, fazendo atividades ali sozinhos, perdão, fazendo atividades sozinhos, o que acontece é justamente esse lapso, né? Esse branco ali na memória, como se parte daquilo ali não tivesse sido vivenciado, não tivesse existido. É como se de fato não houvesse ali uma memória daquele acontecimento, daquele fato. Imagine uma esponja oca com pouca estrutura. Assim é uma memória de quem passa muito tempo sem interação física e humana. Toda memória ela vem acompanhada de sentimento e significado. Então é importante que a gente tenha essa interação, a gente tenha esse momento de conexão com o outro. Então, papais e mamães que estão, às vezes, deixando os filhos passando muito tempo em tela, seja de smartphone, seja de TV, é importante começar a criar uma conexão. Eu entendo que muitas das vezes, né, diante daquela correria do dia a dia, criança gritando, precisa cuidar dos afazeres de casa, precisa fazer o trabalho profissional. Eu entendo que muitas das vezes a TV, o smartphone, ele acaba se tornando uma estratégia onde que a criança fica quietinha, ela fica concentrada naquilo que está sendo, que ela está vendo. Mas agora você já sabe o quanto que isso é prejudicial para as memórias, para a formação das memórias nessa criança e também nesse adolescente que vai se tornar um adulto, que muitas das vezes não vai se recordar de coisas, né, de fatos, de acontecimentos durante a sua adolescência ou durante a sua infância. Então, veja bem, são inúmeras as memórias perdidas que deixam espaço para um vácuo terrivelmente negativo. E nos dias atuais, isso tem se tornado cada vez mais comum e, consequentemente, desencadeando aí prejuízos de aprendizagem, disfunções emocionais e transtornos adquiridos. Ao passar muito tempo sozinho, seu filho ele deixa de viver uma experiência de pertencimento, de importância e conexão. E essas são experiências
as quais são primordiais para que ele desenvolva, né, para que ele se desenvolva com saúde e força emocional. O excesso de lapsos, eles estão diretamente relacionados à ausência de nossas crenças, que são primais, como, por exemplo, a identidade, capacidade e merecimento. À medida que as crianças ou adolescentes eles ficam muito expostos a telas, consequentemente, eles vão ter uma distorção dessas capacidades. As crenças de identidade, elas estão relacionadas ao senso de valor da pessoa, ou seja, ele está relacionado a quem eu sou. As crenças de capacidade, ela está relacionada ao que você acredita que você é capaz de fazer. E as crenças de merecimento, elas estão relacionadas ao que você acredita ser merecedor. Ou seja, aquilo que você acredita que você merece viver na sua vida. E aí eu te pergunto, o que você acredita que você merece viver aí dentro da sua casa, na sua relação com os seus filhos? Qual que é o ambiente, as memórias que você quer começar a construir a partir de hoje, a partir de agora, aí dentro da sua casa com os seus filhos? Como que você acredita que tem que ser a sua casa? O que precisa ser mudado? Que tipo de hábito precisa ser treinado para que você, então, comece a se desvincular de hábitos disfuncionais e destrutivos da sua família? Quando o lapso de memória ele se instala, ele abre um espaço para ausência na formação da concepção de quem nós somos, do que nós somos capazes de fazer e daquilo que merecemos. Então, quando não tem nada ali, a pessoa ela pode ser facilmente manipulada a ser qualquer coisa, a realizar qualquer absurdo e se sentir sempre incapaz e não merecedor. Me conta aqui nos comentários de que maneira isso está fazendo sentido para você. De que maneira tudo que você viu até agora está fazendo sentido na sua vida? Quais as fichas estão caindo? Se no ambiente emocional das memórias de uma criança houver lapsos de memória e memórias ruins, as memórias que estiverem acima ou embaixo, imaginando aqui a ideia do cilindro, elas vão ser afetadas. Então, todas as vezes que você tenta criar uma memória positiva, você precisa de fato estar disposto a fazer com que isso aconteça, porque tem muitas coisas, muitas memórias, talvez negativas, que já foram colocadas dentro desse cilindro. Então, construa memórias positivas, mesmo quando for necessário estabelecer limites. Toda criança, jovem, adulto, idoso, eles precisam de experiências de pertencimento, de importância, de conexão e limites para formar crenças saudáveis durante a vida. E você está tendo a oportunidade de aprender e de colocar em prática tudo isso hoje. Todo o conteúdo adquirido até aqui provavelmente já pode causar, e já, se você colocar em prática, né, esses hábitos, tomar consciência do que precisa ser modificado, eu tenho certeza que você já vai começar a colher frutos dessa mudança. E você também vai poder se livrar das fraturas emocionais passadas através da mentoria Ressignificar. Na mentoria, você vai ter acesso exclusivo a ferramentas para se livrar dos muros que vêm causando destruição na sua vida adulta. Coisas, memórias que foram construídas lá atrás e que talvez você não saiba como se livrar delas. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa se tornar uma pessoa ainda melhor, se não for por você, que seja por quem você ama. Participe da mentoria. Essa mentoria ela é exclusiva, com número de pessoas limitados. Então, se você deseja fazer parte desse grupo seleto, venha então e se inscreva no link que eu vou deixar aqui embaixo. Você já aprendeu o quanto é essencial ter memórias positivas desde a infância para a formação de crenças fortalecedoras em uma pessoa? Mas eu preciso destacar aqui a importância das instâncias em que essas memórias elas são geradas. As instâncias, elas se referem a todas as relações e os ambientes de convívio da criança que interferem em seu desenvolvimento. A primeira instância é a relação que ela possui com ela mesma. A segunda,
a relação que ela possui com os seus pais ou responsáveis por seu cuidado e educação. A terceira envolve todos os que habitam o local em que a criança mora. A quarta se refere às relações que ela estabelece com o local em que estuda e ao vínculo gerado com as pessoas que encontra nesse local. A quinta diz respeito aos parentes e familiares. A sexta é a comunidade em que ela está inserida. E, por fim, a sétima instância é que envolve a relação que ela estabelece com a sua espiritualidade, ou seja, a sua conexão com Deus. As memórias geradas em qualquer uma dessas instâncias, principalmente as de forte impacto emocional, elas vão continuar existindo durante toda a vida. E cada experiência vivida, ela vai produzir crenças. Por isso, é muito importante que os pais estejam atentos aos comportamentos dos filhos depois da escola, depois da casa dos amigos e dos ambientes sociais em que frequentam. O tipo de interação que ela estabelece nesses ambientes pode criar memórias positivas ou negativas, que ela vai, a tendência é que ela consiga levar isso por toda a vida. Mais importante do que a experiência vivida pela pessoa são os sentimentos e os significados atribuídos às experiências. Quanto mais positiva e harmoniosa for a relação dela em cada um desses ambientes, mais ela tenderá a se desenvolver com saúde e força emocional. Antes de passar para a próxima aula, responda aí em seu papel, pegue papel, caneta e responda aí na sua folha. Quais são as experiências que você tem nutrido em seu filho? Como o ambiente familiar tem interferido na formação das memórias dele? Quais são os ambientes que ele tem frequentado e como que isso tem impactado em seus resultados, na sua vida, na formação de quem ele é? O quanto que você está atento aos comportamentos dos seus filhos quando eles retornam de alguma casa, seja de algum amigo, seja de algum familiar, inclusive da escola? Como é que ele tem se comportado? Você está prestando atenção nisso? Você tem cuidado disso? Você tem conversado com seu filho sobre isso? Responda aí em seu caderno e vamos para a próxima aula.